Companheiros e companheiro Alberto Fernandes, companheiro Luiz Arce, que não pôde participar, o companheiro Rafael Correia. Eu queria dizer para vocês da alegria de poder participar novamente dessa reunião do Grupo de Puebla. Às vezes o ministro Celso Amorim, a Luiz Mercadante, me comunica de uma reunião e normalmente, por outras razões, eu não posso participar. E eu queria dizer algumas coisas para vocês que me inquietam. Eu estou numa fase da minha vida em que eu tenho muita pressa, mas muita pressa que as coisas aconteçam. E vocês sabem que quando você chega a uma idade um pouco avançada, depois dos 70, o nosso curto prazo fica muito pequeno. Não existe mais longo prazo na nossa vida, porque o longo prazo, a natureza não permite que ele seja muito longo. E eu vou ficando inquieto porque eu tive a oportunidade de participar do momento em que o progressismo foi mais avançado em 500 anos de história da América Latina. Eu tive o prazer de participar na política da América Latina no momento em que as coisas pareciam que ia tudo dando certo. Desde a eleição de Chaves, desde a eleição de Lagos, desde a eleição de Kirchner, desde a eleição de Evo, a eleição de Rafael Correa, mesmo a eleição em países mais conservadores, estavam todas elas fluindo para um progressismo na construção de instituições multilaterais que parecia que ia transformar a América Latina numa parte do mundo mais fortalecida politicamente, mais fortalecida economicamente e mais importante na geopolítica mundial. Eu acho que a criação do Mercosul, o fortalecimento do Mercosul, a criação da Unasul, a criação da CELAC, a criação de organismos de união entre a América do Sul e África, entre a América do Sul e países árabes, a criação dos BRICS, ou seja, foram todos instrumentos que foram criados com o sonho de que a América Latina seria grande e de que a América Latina poderia ter mais influência nas decisões geopolíticas do mundo. Nós quase conseguimos isso, e eu diria que eu não conheço outro momento da história em que a América Latina esteve tão coesa, sabe, com governos progressistas, com governos avançando nas políticas sociais, na política de inclusão social, enfrentando as dificuldades que são naturais nas relações internacionais. Vocês sabem perfeitamente bem o esforço que os países pobres fazem para fazer negociações, seja econômica ou seja política. Não era fácil fazer, sabe, um acordo comercial entre América Latina e União Europeia, porque no caso da União Europeia eles estavam sempre querendo que nós cedêssemos na questão da política industrial, que nós cedêssemos nas compras governamentais e nos faziam algumas concessões na questão da agricultura. E era impossível os países mais pobres abrirem mão da sua política de industrialização. Esse era, inclusive, um conflito muito sério com a Argentina e que nós, brasileiros, éramos solidários à Argentina, porque nós queríamos que a Argentina tivesse o direito de se reindustrializar, como já foi há um tempo atrás. Nós tínhamos consciência da importância do crescimento econômico da China e da política de participação da China no comércio mundial. Foi por isso que aqui no Brasil, na visita do Hu Jintao, a gente, contra a vontade de alguns companheiros, a gente reconheceu a China como economia de mercado, porque eu entendia que era melhor a China estar dentro do OMC brigando do que ela fazendo política comercial por fora, como se fosse um agente quase que nocivo na política comercial. Então, o importante era trazer a China para dentro e hoje nós vivemos a China praticamente como um dos países mais ricos do mundo, possivelmente, sabe, vai passar dentro de alguns anos os Estados Unidos e vai ser a economia mais rica do mundo. E nós, na América Latina, precisamos ter uma coisa muito importante. A gente não pode ficar entre a grandeza americana e a grandeza chinesa na nossa pequenez. Nós não precisamos ter alinhamento direto. A gente pode ter uma política de independência e a gente pode ter um grupo econômico forte se os nossos governantes tiverem noção
de que a gente pode ser muito forte se a gente estiver unido. Se a gente tiver, sabe, a construção dos instrumentos que nós tentamos criar e que não deu certo, como o Banco do Sul, como a CELAC, que foi a única reunião que participava, sabe, Cuba. E a pergunta que eu queria até fazer ao Aloysio Mercadante, ao Conselho Político, é que eu sinto falta, sabe, que não se fala de Cuba nessa reunião, Cuba não está participando sequer, sabe, aqui no manifesto que o Samper ia ler, o manifesto é o seguinte, ele não fala nem de Cuba e nem fala da Venezuela. Eu até gostaria de uma explicação por que não fala de Cuba e da Venezuela, porque nós não somos a concordar, não somos obrigados a concordar com a tomada de posição dos americanos contra a Venezuela e nem com a acordância, sabe, da União Europeia de ter concordado com o impostor para ser presidente do México fictício. Compañero Lula, si puede ir redondeando, estamos con los tiempos. Este es el lugar antipático que me toca a mí hoy. Eu não sei se o Grupo de Puebla tem noção do que vocês e nós poderemos representar. Eu conheço muitos conselhos e eu não sei se tem no mundo, em alguma região do planeta, um conselho com a representatividade que tem o Conselho de Puebla. Esse grupo político de Puebla é muito forte, tem personalidades muito importantes, tem gente muito competente, seja na diplomacia, seja na política, seja na visão, sabe, do mundo do trabalho. E eu acho que o que está faltando, companheiros, eu vou me dirigir ao Aloysio, ao Minami, ao Samper e à Esperança como dirigentes do Conselho Político, é que nós precisamos virar protagonistas internacionais. Nós precisamos fazer com que as decisões nossas ganhem corpo, sabe, fora das nossas reuniões. Por exemplo, o Guterres mandou uma carta que eu achei extremamente interessante. Mas a ONU já poderia ter convocado uma assembleia especial para discutir o Covid e para dizer o que os países ricos vão fazer para ajudar os países pobres a terem a vacina. Porque o que nós estamos vendo é que os países ricos estão comprando todas as vacinas que são produzidas e os países pobres vão ficar esperando sobrar. Quando tiver excesso de produção, os países pobres vão ter acesso. A ONU já poderia ter convocado. O Celso Amorim se lembra, o Zapatero se lembra. Quando houve a crise econômica de 2008, numa semana foi criado o G20 para discutir o quê? Para discutir a economia. Para discutir a salvação de quem? Não do povo trabalhador. Naquele tempo eles queriam discutir a salvação do sistema financeiro que tinha quebrado. E eu acho sinceramente que a ONU já poderia, nós poderíamos fazer uma carta ao secretário-geral da ONU pedindo que convocasse uma assembleia específica para discutir o Covid. Até porque já temos a segunda cepa, a terceira cepa, nós não sabemos quanta cepa vai aparecer a cada semana ou a cada mês. O nosso país, o Aloysio Mercadante falou, a crise é muito grave. Então, eu acho que, além disso, a gente precisaria fazer com que, sabe, as nossas decisões ganhassem corpo junto ao movimento sindical, junto ao movimento popular e junto a outros governantes. Vocês analisem os conselhos criados para decidir as coisas da União Europeia. Não tem nenhum conselho com a representatividade que tem o Conselho de Puebla. Não tem nenhum com a representatividade do Conselho de Puebla. Nenhum tem figuras como Zapatero, tem figura como Felipe González, tem figura como Tony Blair, tem figura como, sabe, os ex-ministros italianos. Não tem. É sempre funcionários, burocratas que fazem parte dos conselhos que decidem coisas importantes. E esse Grupo de Puebla, portanto, é a coisa mais forte e mais representativa que já foi criada, companheiro Aloysio Mercadante ou Minami. Então é preciso fazer com que as decisões que a gente tome, a gente faça ela fluir, como foi feito na questão da Bolívia, que foi muito importante, como foi feito na questão da Venezuela, que foi importante, como nós precisamos fazer a defesa das eleições do Equador e garantir,
sabe, que as eleições sejam limpas e que vença quem o povo quiser. Então eu acho que o Grupo de Puebla pode estar mais presente com a tomada de posição e com o grupo político de Puebla representando esse grupo em outros fóruns. Outros fóruns é preciso discutir a política comercial. O Celso Amorim se lembra, a gente estava quase para fechar um acordo em 2008, por conta da Índia e dos Estados Unidos, a gente não fez o acordo no OMC, o Obama ficou de abrir assim que ganhar essas eleições, ficou 8 anos e não abriu. Agora o Biden faz um discurso, se você pegar o discurso do Biden, você vai ver que o discurso dele parece muito bom, porque ele fala em tudo que qualquer um de nós falaria. Ele fala em salário mínimo, ele fala em meio ambiente, ele fala em direitos humanos, ele fala contra o racismo. Tá? Vamos ver como é que isso anda. Porque o Biden não era melhor de discurso do que o Obama. E o Obama fez belos discursos e executou pouquíssima coisa. Então eu acho que o Grupo de Puebla pode ser mais ativo, pode ser mais vivo, pode ser mais atuante e fazer com que as nossas decisões elas possam acontecer. Por exemplo, companheiros, o mundo do trabalho ruiu. Os empregos que nós conhecíamos e a forma de trabalhar que nós conhecíamos nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70 e nos anos 80 acabou. Eu aqui na minha região, Sapateiro, sabe que tinha 44 mil trabalhadores, tem 7 mil trabalhadores produzindo o triplo. O restante ou está desempregado ou está trabalhando de motoqueiro, está entregando alimento numa bicicleta, está trabalhando no aplicativo. Ou seja, e aonde é que a gente vai discutir isso se não for num fórum como o Puebla? Como é que a nossa voz pode chegar em outros países? Porque a gente não precisa ficar preocupado, o nosso alinhamento, sabe, automático. A China vai crescer, vamos alinhar a China. Os Estados Unidos vão ficar aliados. Não. Eu acho que a América Latina precisa definitivamente encontrar o seu caminho e nós provamos, no pouco tempo que governamos a América Latina, quase todos nós provamos que é possível. Nós provamos que é possível. O povo argentino voltou a ter orgulho depois que o Kirchner chegou à presidência. O povo do Chile chegou a ter orgulho depois do Lagos e de Michelle Bachelet. O povo brasileiro chegou a ter orgulho. A Bolívia elegeu o primeiro índio na sua história. É engraçado porque o Evo não poderia ter mais um mandato, Celso. O Evo não poderia, porque como é que pode querer ter 3 eleições e ninguém te incomoda com a Angela Merkel, sabe, já faz 15 anos que está no poder. Ou seja, no parlamentarismo você pode ficar 80 anos, no presidencialismo em que o povo vota diretamente, você não pode ficar. Eu acho que esses outros assuntos, companheiros, vocês que são líderes em contestes, vocês que vivem na região mais pobre, sabe, do planeta, vocês que continuam assistindo, sabe, há muitas e muitas décadas do discurso nosso de que muita gente com hambre, tem muita gente desempregada, é o lugar mais pobre do planeta. Ou seja, nós não viraremos o jogo se a gente não der um passo além daquilo que a gente está fazendo. Por isso, Cárdenas, eu estou vendo o companheiro Galtemo com o Cárdenas presente, sabe? Um abraço, e eu queria dizer para vocês, olha, eu acho, Aloysio, que se o grupo político, coordenado por você, pelo Enéas Sampé, pela Esperança, pelo Marcos e mais outros companheiros que vocês querem roubar, precisa aprovar um manifesto como esse, fazer com que um manifesto como esse se transforme num instrumento político, para que todos os partidos políticos progressistas da Europa, para que todos os partidos progressistas de esquerda da América Latina, para que os chineses conheçam, para que os russos conheçam, sabe, para que a gente possa abrir o debate político e não ficar tendo como amigos aquele que os Estados Unidos acham que são amigos. E tendo como inimigos aqueles que eles acham que são inimigos. Eles determinam quem são amigos e quem são os amigos. A América Latina provou que não precisa ser assim. Eu tive o prazer, a Dilma está aí, teve o prazer, a Argentina teve o prazer, o Chile, o Equador, de que é possível a gente construir
instrumentos de liberdade para nós e não ficar apenas sonhando. Os americanos, eu vou dizer uma coisa para terminar aqui, a minha experiência de boa relação com os americanos. Eu sou um privilegiado porque tive boa relação, talvez pela qualidade da atuação do Celso Amorim. Mas eu me convenci que os americanos não almejam, não desejam e não vão permitir nunca que a América Latina vire protagonista internacional. Eu senti isso pelo Brasil e posso dizer para vocês, eles não aceitam que tenha um outro protagonista. Sobretudo agora que a China cresce, eles não conseguem impedir o crescimento da China, eles não querem que a China se espraie pela América Latina. Então, eles resolveram ficar dono. E daí, meus companheiros, toda a operação do golpe contra Dilma, toda a operação do combate à corrupção aqui no Brasil com a Lava Jato está em função de interesses do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Então, a gente olha para isso porque aconteceu no Equador, aconteceu no Peru, tentaram fazer acontecer no Uruguai, no Chile. E eu penso que esse grupo de Puebla, com a experiência acumulada que tem da política, sabe, sem o mandato, pode gritar muito mais alto do que nós temos gritado até agora. Obrigado, desculpa, mas eu precisava falar isso, senão eu não ficaria confortável se eu não dissesse isso. Acho que a gente não pode tratar Cuba como os americanos tratam, a gente não pode tratar a Venezuela como os americanos querem que a gente trate. O Celso Amorim, só para terminar uma coisa, o Celso Amorim participou comigo da construção do grupo de amigos da Venezuela. Foi criado na posse do Gutiérrez, presidente do Equador, em 2003, em janeiro de 2003. Esse grupo de amigos da Venezuela não era amigo do Chávez, mas também não era inimigo do Chávez. Era um grupo de amigos da Venezuela. Participaram os Estados Unidos, com Colin Powell. Participou a Fundação Jimmy Carter. Participou o Aznar Zapatero, porque nós indicamos o Aznar, porque foi o primeiro presidente a reconhecer o golpista. E participaram os americanos. Ou seja, foi feito o referendo do jeito que todo mundo queria, e mesmo depois do referendo, o Chávez ganhando, os americanos não mudaram de comportamento. Acabou de ter uma eleição na Venezuela. A turma do Maduro ganhou as eleições. Os americanos não aceitam. Por quê? Porque para eles o presidente deles é o Guaidó. E para nós o Guaidó é um impostor. Sabe? Então eu acho que o Grupo de Puebla precisa definir, sabe, quem são os nossos amigos e quem são os nossos aliados e quem são os nossos inimigos para a gente fazer bem. Deixa o homem viver, ser o que tem que ser. Deixa Lula livre, porque Lula vive.